Irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 28, ficou na minha mente essa semana. Fui dormir um dia dessa semana, e eu confesso aos irmãos que, quando eu comecei a pregar, não sei os irmãos, vou falar eu pessoalmente. Eu me lembro que eu tinha muita vontade de ministrar a palavra. E o pastor me deu algumas vezes a oportunidade, eu não me saí tão bem. E então eu comecei a buscar a Deus para que Deus me desse a oportunidade de pregar e que eu pudesse ser um bom pregador. Claro que eu acho que eu nunca alcancei isso, mas eu comecei a orar dessa forma. E eu ouvi um testemunho de um jovem que, querendo pregar, ele saía por meio dos matos e ele começava a pregar. Eu me lembro que, morando em Minas Gerais, um dia depois da hora do almoço, eu saí e eu disse, eu vou preparar uma mensagem. E eu comecei a andar no meio das matas lá, né? Saí fora da cidade, comecei a andar no meio do mato, numa rua onde não tinha ninguém. E eu me lembro até a mensagem que eu estava pregando. Eu preguei sobre Jacó no Val de Jaboque. E eu falava, Jacó encontrou com um anjo. E eu olhava para a direita e para a esquerda, não via ninguém. Então eu começava cada vez mais. Eu fiquei mais ousado, mais audaz. E Jacó encontrou com um anjo. E o anjo mudou o nome dele de Jacó para Israel. Eu me lembro que eu fiquei quase uma hora pregando a mensagem de Jacó, andando e pregando. Porque eu estava tentando aprender a palavra, né? A poder aprender a pregar a palavra. E isso foi uma experiência. Essa semana eu estava deitado, irmãos, e veio novamente esse mesmo intuito de poder ministrar a palavra do Senhor, e veio sobre esse texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, onde Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu confesso aos irmãos que eu demorei a dormir, porque eu estava pregando para mim mesmo em pensamento. Diferente da minha juventude, onde eu realmente falava, eu não podia pregar até no meu quarto, né? Porque minha filha estava dormindo, no outro quarto estava minha esposa e minhas outras duas crianças, né? Mas eu estava pregando para mim mesmo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus disse isso, vinde a mim, todos que estáis cansados. É um convite que Jesus faz. Assim, irmãos, com o propósito principal de Jesus, como ele disse, ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Jesus, ele faz esse convite, convidando a ele todos que estão cansados e oprimidos. E quando nós pensamos nesse versículo, a primeira coisa que vem à memória é falar desse versículo para o ímpio, para aquele que não é crente, para aquele que está nas trevas. Porque nós pensamos e imaginamos que aquele homem que não encontrou com Jesus, ou aquela mulher que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ela está num estado emocional, espiritual, de cansaço, de opressão, de aflição, de angústia. Então, quando nós vamos evangelizar, nós falamos, Jesus pode te aliviar, Jesus pode te curar, Jesus pode transformar a sua vida. Mas esse texto aqui, ele é muito forte para a igreja. Irmãos, eu nunca vi antes, e olha que sirvo a Jesus há quase 24 anos, quase 25 anos, desde 99, eu nunca vi antes um estágio emocional que a igreja está vivendo como os dias atuais. O que eu tenho visto de crente resmungando, reclamando de cansaço, de fraqueza, de desânimo, de abatimento, é impressionante. Os cultos estão cada vez mais vazios. Hoje, para nós atrairmos as pessoas para dentro da igreja, nós temos ou que convidar pregadores de fora, ou criarmos alguma coisa que chame a atenção. As pessoas estão perdendo a vontade de vir à igreja, as pessoas estão perdendo a expectativa de vir à igreja, e as pessoas, quando vêm à igreja, não se entregam, como disse o pastor na sua ministração, não se entrega plenamente a Deus. Senta na nave da igreja e fica preocupado com outras coisas e não com o Senhor Jesus. E isso faz com que muitas pessoas dentro da igreja estão cansadas. E não só um cansaço físico, mas um cansaço emocional e principalmente um cansaço espiritual. Porque existe o cansaço físico, e o cansaço físico é do quê? Das atividades físicas. A pessoa trabalha a semana inteira e é natural que quando chega na sexta-feira ou no sábado, não sei qual que é o dia da sua folga, você está cansado. Nosso corpo não é uma máquina. O nosso corpo, ele tem os seus limites. Então, levantou muito cedo, trabalhou o dia inteiro, chega a determinada hora, o seu corpo físico está cansado. Mas existe o cansaço emocional. E o que é o cansaço emocional? É quando o nosso psicológico, quando as nossas emoções, estamos completamente exaustos. Fisicamente você pode estar bem, mas aqui dentro você está ou aflito, angustiado ou perturbado. Existe uma síndrome de burnout. O que é essa síndrome? É a síndrome do esgotamento emocional.
A pessoa está numa atividade ou enfrentando uma crise financeira, conjugal ou em outra área, e a pessoa então começa a ter sensações de esgotamento. Ela deita, dorme, mas o sono não consegue restaurar as suas forças físicas. Ela pode dormir 10 horas, 11 horas, mas parece que ela não dormiu nada. Ela vai trabalhar mais cansada do que quando ela deitou. É o cansaço emocional, é o cansaço psicológico, é essa síndrome que eu estou dizendo. E hoje, a nossa sociedade moderna, muito contribui para isso. Por quê? Porque as pessoas trabalham e o trabalho exige muito. A pessoa mal acorda, vai para o trabalho, mal sai do serviço, já tem uma série de outras coisas para fazer. Então hoje a pessoa vive envolta em muitas coisas. E é natural que a pessoa esteja cansada. E Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque estar cansado é uma coisa, se sentir sobrecarregado é uma outra coisa. Cansado, como eu disse para você, às vezes você está envolvido em muitas atividades. Sobrecarregado é quando você sente que o mundo pesa sobre as suas costas. Parece que as coisas que estão sobre você são tantas coisas que mesmo que você esteja com pessoas perto de você, parece que você se sente só. As pessoas não te auxiliam, não te ajudam, não te entendem, não te compreendem. E muitas vezes nós não temos pessoas para quem nós podemos nos abrir. E eu falo isso como pastor, irmãos. Às vezes, quantas vezes eu me sinto tão sobrecarregado? Pastoreando. Esses dias eu falei para minha esposa, eu estou me sentindo sobrecarregado. A igreja do Jardim do Lago, a igreja sede. Aí você vem, apresenta um projeto, apresenta um plano. E os irmãos ouvem o plano. E às vezes os irmãos não engajam com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo projeto. Aqui no Jardim do Lago não tem muito esse problema, mas às vezes na sede eu sinto muito isso. Eu sinto que às vezes dentro da sede, hoje eu entrei dentro da sede, eu estou falando isso aqui, estou até me abrindo com os irmãos. Hoje eu entrei na igreja sede para deixar minha esposa. E você sabe quando você coloca o pé dentro de um lugar e você se sente ou sente dentro de você uma sensação que você não é amado, que você não é bem-vindo àquele lugar, que aonde você está, as pessoas te toleram, mas as pessoas não gostariam que você estivesse ali. E olha que eu cheguei ali, a igreja estava completamente vazia. Mas foi essa sensação que eu senti. Isso vai avolumando, vai se tornando cada vez maior, até que chega um momento que você está enfermo emocionalmente. E quantas pessoas deixam que o seu emocional afete o seu espiritual? E quando afeta o seu espiritual, a pessoa se sente cansada espiritualmente. E o que é o cansaço espiritual? A pessoa não ora, ou não tem força para orar, ou quando dobra o joelho não tem palavras para orar. Eu não estou dizendo não ter palavras para orar, no sentido daquele momento que você está enfrentando lutas e problemas, mas aquele momento que você está tão cansado, que você senta, dobra o joelho e não se sente motivado, não tem paixão, não tem prazer de orar. E muitas pessoas estão vivendo esse momento. Um momento de cansaço físico, um momento de cansaço emocional, cansaço da alma e o cansaço do espírito. O cansaço do espírito é quando a pessoa acha que já viveu tudo no reino de Deus. As suas orações não são atendidas, as suas orações não são respondidas. A pessoa está exausta. E aí nós encontramos Jesus dizendo assim: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tem muita gente que está na igreja, mas está longe de Jesus. Tem muita gente que entra na igreja, frequenta cultos, mas está longe de Jesus. Ou nunca encontrou com Jesus que pode libertar, que pode libertar de todo e qualquer jugo, de todo e qualquer peso. Primeira coisa que eu gostaria de falar com o irmão, meditando a questão sobre encontrarmos com Jesus, é que Jesus, quando ele diz, vinde a mim, você que está cansado, é que Jesus não quer andar do seu lado e ver você cansado, carregado, com um jugo nas costas e não fazer nada. Jesus quer aliviar a sua bagagem. Ele não só quer aliviar, ele é o único que pode aliviar. Aleluia. Isso é a importância. Jesus é o único que pode tirar o fardo das nossas costas. Jesus é o único que pode aliviar a perturbação e a aflição da nossa alma. Jesus é o único que
pode restaurar as nossas forças físicas. Jesus é o único que pode tocar no nosso corpo e tirar de dentro do nosso ser todo esse cansaço, toda essa aflição, toda essa perturbação, todo esse peso. Jesus é o único que pode fazer, mas Ele não vai fazer enquanto você não permitir que Ele faça. Aleluia. E Ele diz: vinde a mim. Ele é o único que pode fazer: vinde a mim. Ele diz, Ele está convidando eu e você a ir até Ele. Porque Jesus, Ele pode aliviar a opressão, perturbação, angústia. Jesus pode tirar esse peso que está sobre as nossas costas. Às vezes nós assumimos responsabilidades que não são nossas. Às vezes nós assumimos responsabilidades que não são nossas. E essas responsabilidades pesam, afligem, afetam. Hoje na escola dominical eu estava comentando. Nós estávamos falando sobre a mordomia do corpo, né? Sobre a administração do corpo, do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma dádiva dada por Deus. E a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, afetam a nossa espiritualidade. Todas as áreas da nossa vida afetam a nossa espiritualidade. O marido, quando discute com a esposa, e ele vem para a igreja, eu disse que eu dei até esse exemplo, ou a esposa discute com o marido antes de vir para a igreja, chega aqui, senta na nave da igreja, o pastor pode pregar a melhor mensagem do pastor, mas vai entrar no ouvido e sair no outro, porque o corpo está aqui, mas a mente está pensando naquilo que aconteceu lá fora. Ou seja, ela está aflita com algo que aconteceu lá fora. Se a pessoa está enfrentando alguma crise financeira, nem sempre ela tem a maturidade emocional e espiritual para entregar esse problema nas mãos do Senhor. Às vezes entra dentro da igreja, o culto está acontecendo, ela está pensando o que ela pode fazer, currículos que ela pode entregar, dinheiro que ela pode pegar emprestado para poder resolver aquele problema. E isso, queira ou não queira, vai afastando a pessoa da presença de Deus, porque ela está dentro da igreja, mas ela está longe de Jesus. Uma coisa é você, estar dentro de um ambiente onde o culto está sendo realizado. A outra coisa é você estar próximo de Jesus, falando com Ele, ouvindo Ele, você tocando nele, sentindo o toque dele, aleluia. Porque, irmão, você se lembra daquela caravana, aonde todo mundo está andando do lado de Jesus, todo mundo está tocando em Jesus, Jesus não sentiu nada, até que uma mulher tocou nele de forma diferente, e quando ela toca nele de forma diferente, de Jesus saiu virtude, imediatamente ele parou a caravana, e ele fala: quem me tocou? E os discípulos de Jesus, olha a quantidade de pessoas que estão em sua volta, todo mundo está te tocando, como vamos saber quem te tocou? Ele disse: a gente, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. A questão não é tocar, porque todo mundo pode estar no mesmo ambiente, mas tocá-lo de forma diferente, é tocá-lo com fé, é tocá-lo com esperança, aleluia, é tocá-lo com amor, é tocar de uma forma que dele sai essa virtude que é necessária para curar, para restaurar, para transformar, para operar coisas maravilhosas, porque Jesus está aqui, irmãos, aleluia. Ele disse: se eu tiver dois ou três reunidos no nome dele, ele está aí, eu estou aqui. Cadê o segundo que vem aqui em nome dele? Se você é o segundo, ele está aqui. Se ele está aqui, toca nele, você vai ver, aleluia, que esse fardo vai sair das suas costas. Por isso ele diz: vem, aleluia, deixa comigo, a responsabilidade de mudar a sua vida é minha. Não vem a ele, aleluia. Às vezes nós temos Jesus, em Mateus capítulo 6, ele falou uma frase fantástica, né? Um ensinamento fantástico, onde ele diz assim: vocês estão ansiosos pelas coisas dessa terra, pelo que vão vestir, pelo que vão comer, pelo que vão beber. E realmente, irmãos, nós ficamos tão preocupados com as coisas aqui dessa terra que isso se transforma em um fardo para nós. Às vezes compramos, empolgados, na hora da empolgação você vai lá e compra carro, casa, roupa, móveis. Na hora de pagar, e para pagar, depois você pensa, né? Fica aflito, e agora como que eu vou pagar? E agora? Meu salário, faz as contas, aí começa a ver que está faltando isso, faltando aquilo, e nem, vou repetir novamente, não tendo controle emocional, aquilo causa aflição, ansiedade, angústia, perturbação. E Jesus disse: aleluia, por que vocês estão aflitos? Por que
você está aflito? Ou qual é a causa da sua aflição? Qual é a causa da sua perturbação? Qual é a causa da sua angústia? E a conclusão desse raciocínio é o seguinte: o vosso Pai Celestial cuida das aves. Não seria você mais importante do que as aves, do que os pássaros? Irmãos, o nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus, aleluia, Ele cuida de nós. A questão é que nós assumimos tanta preocupação e a responsabilidade do momento que nós perdemos o foco, a visão, a fé. Aleluia, como disse nosso irmão Darlan, nós temos fé que Deus pode fazer, mas olhamos para nós e não encontramos em nós recursos pelo qual Deus vai nos usar. Mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, aleluia. Eu posso estar numa situação difícil, complicada, mas eu preciso acreditar que meu Deus, aleluia, Ele está cuidando de mim e Ele quer aliviar a sua alma nessa noite, nessa aflição que está mudando, fazendo você perder o foco, a visão. Venha quem é Jesus. Jesus é o único que pode aliviar você. Aleluia. Como eu disse para você, às vezes a igreja é um peso. A igreja é um peso. Para o pastor, às vezes a igreja é um peso. A responsabilidade que a igreja não cresce por causa disso, daqui, irmãos. Aleluia, eu faço a parte que o pastor fazer, o resto é de Jesus. Eu não vou assumir uma responsabilidade que não é minha. Aleluia, eu preciso entender isso. E Jesus disse: vinde a mim todos está cansado e sobrecarregado. O que está pesando sobre você? Qual é o fardo que você está carregando? Às vezes, o fardo que nós carregamos é o julgamento das outras pessoas. É o julgamento das outras pessoas. O que as outras pessoas vão falar? Um dia minha esposa chegou para mim e começou a conversar comigo. E ela disse: Rafael, você não, o que as outras pessoas vão falar isso, vão falar aquilo? Eu olhei para ela e falei: eu estou preocupado que as pessoas falam, deixam de falar. Eu vivo com a minha mente completamente em paz. Aleluia. Eu não vivo para agradar ninguém. A minha fé, a minha vida espiritual, a minha comunhão é com Deus. Então, se o irmão está me julgando, se o irmão está me questionando, está me criticando, o problema é do irmão que está vendo esse problema em mim. Aleluia. Eu não vou me deixar afetar pelo aquilo que o outro está vendo ou deixar de ver em mim. Não traga peso para dentro da casa de você. Há um pastor chamado Marcos Lucado. O pastor Marcos Lucado escreveu um livro aliviando as bagagens. E ele diz o seguinte, que nós temos o costume de pegar bagagens. O que são bagagens? Às vezes são mágoas, tristezas, rancores, em todos os lugares que nós passamos. Às vezes carregamos mágoas da nossa família. E às vezes essa bagagem não veio de hoje, às vezes vem de um mês, de um ano, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Às vezes até de criança. Carregamos bagagens emocionais. De um dia que o pai fez isso, de um dia que a mãe fez aquilo, de um dia que alguém fez isso. E a pessoa carrega aquela tristeza, aquela angústia dentro do coração. E sempre que ela lembra daquela pessoa, ela não lembra daquela pessoa de uma forma positiva, ela lembra daquela pessoa de forma magoada, triste. É uma bagagem. A pessoa carrega a bagagem do trabalho, porque nós nos relacionamos no nosso trabalho. E às vezes no nosso trabalho aconteceu alguma coisa, ela carrega bagagem do seu trabalho. E chega um momento que a pessoa está andando tão encurvada, por quê? Porque ela não está livre, ela está cheia de peso sobre as suas costas. Está na hora de você cortar as amarras e deixar os pesos para lá, aleluia, porque Jesus está aqui para aliviar. Jesus é o nosso alívio. Jesus é aquele que tira o peso de sobre as nossas costas. Há um livro chamado Peregrino. Não sei se o irmão já leu esse livro, escrito por John Bunyan. E o livro Peregrino conta a história de um homem que peregrinava com um peso enorme nas suas costas. E aquele livro é fantástico, porque o autor dele escreveu aquele livro de uma forma poética. E ele carrega um fardo, até que ele encontra com Jesus. Ao encontrar com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é tirar o fardo sobre as costas. Jesus, Ele não quer que você esteja oprimido, aflito, angustiado, cansado. Porque nós cansados, irmãos, nós não produzimos, não geramos absolutamente nada. Eu não sei você, vou falar por experiência própria. Vou falar por mim. Uma vez o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, nós estamos na igreja séria, eu pastoreava a igreja séria, e disse: pastor, há uma nítida diferença no senhor quando o senhor está em oração e quando o senhor não está em oração, quando o senhor vai pregar. Quando o senhor está em oração, o senhor é mais avivado, é mais disposto. Quando o senhor está orando
não, que o senhor é mais comedido. Isso aí é verdade. Passou pouco tempo, o irmão chegou ali e falou: pastor, há uma diferença muito grande. Quando o senhor prega, o senhor está descansado, e quando o senhor está cansado. Trabalhando muito, você está com os olhos meio fechadinhos, o raciocínio não acompanha, você tenta buscar um texto da palavra de Deus, que é texto ruim, você tenta falar uma coisa, o cansaço ele impede. Porque o cansaço nos faz ser, não nos deixa ser produtivo. Irmão, Jesus quer que você seja produtivo. Jesus quer que você seja uma pessoa produtiva. Então, para você ser produtivo, tem que fazer o quê? Vamos aliviar o cansaço. Deus é tão maravilhoso, que sabendo da questão da nossa estrutura, Ele deu uma ordem para o homem trabalhar 6 dias e descansar. 6 dias você trabalha, mais não sei, vai descansar. Por que você tem que descansar? Porque senão é uma máquina. Você não é um robô. A sua estrutura física, a sua estrutura emocional precisa de um dia de descanso. Se a nossa estrutura física precisa de descanso, o que diremos da nossa alma? O que diremos do nosso espírito? E Jesus é o nosso descanso. Jesus é aquele que pode aliviar o nosso fardo. E Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Deixa comigo essa situação. Deixa que eu vou resolver esse problema. Deixa que eu vou entrar nessa história. Deixa que eu vou mudar o seu cativeiro. Quem? Jesus. Nós precisamos andar com Jesus, meu amado irmão. Aleluia. De algum tempo para cá, eu tenho meditado muito sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério de Jesus, porque Jesus é o responsável pela nossa salvação, pela nossa libertação, pela nossa transformação. O nome dele que nos dá ousadia, crédito e autoridade para nós orarmos, aleluia, e Deus responder à oração. É o nome dele que nós invocamos: Senhor, me abençoe aqui, me abençoe lá, mas em nome de Jesus, o nome dele nos dá crédito, aleluia. É no nome dele que nós ousamos dobrar os nossos joelhos e entrarmos na sala do trono da graça, porque somos pecadores, somos pessoas desprezíveis. Se nós entrarmos na sala do trono da graça, segundo a nossa justiça, segundo o nosso merecimento, nós não vamos receber nada. Mas quando nós entramos lá com o papai, estamos aqui em nome de Jesus. O nome de Jesus traz para nós justificação, traz para nós, aleluia, misericórdia, traz para nós amor. Então Jesus, meu amado irmão, aleluia, Ele quer aliviar a sua alma, Ele quer aliviar o seu coração, Ele quer aliviar o seu espírito, e Ele está dizendo: vinde a mim, você não larga para Ele. Larga de ser uma pessoa boba, achando que você vai poder fazer alguma coisa. Deixa nas mãos dele. Ele quer aliviar. Ele quer aliviar o seu cansaço. Ele quer tirar esse fardo sobre você. Aleluia. Não deixa o mundo te oprimir. Não deixa o mundo te oprimir. Eu contei aqui na igreja, eu vou repetir. Eu estava em um momento da minha vida pastoreando a igreja do Jardim do Lago, a igreja 7, envolvido na construção da minha casa, uma série de outras situações. Eu deixei essas coisas começar a me afetar. Comecei a chegar em casa nervoso, irritado. Qualquer coisa me tirava a paz. A minha esposa vinha falar comigo com qualquer coisa, eu dava com 3, 4 palavras, eu falava palavras que machucavam ela. Quantas vezes ela chegou perto de mim e vinha de uma maneira leve, espontânea, e eu, grosso, bruto, ogro, falava com ela, magoava ela, machucava ela. As minhas filhas vinham para brincar comigo, eu não queria saber de brincadeira com ela. Porque quando eu estava em casa, eu achava que em casa eu não ia descansar, mas eu acabava não descansando, porque trabalhava demais. As atividades, o excesso de atividade física, a responsabilidade da obra, a responsabilidade da construção. Chegou um dia que a minha esposa mandou uma mensagem para mim, aquela mensagem me machucou. A minha esposa mandou uma mensagem, eu estava no trabalho e disse assim: Rafael, você é o equilíbrio da nossa casa. Você é a estrutura do nosso lar. Você é. Se você se desestruturar, se desequilibrar, tudo aqui vai cair. Eu comecei a pensar. Acho que eu estou envolvido em muita coisa. Vamos aliviar um pouco essas coisas. Porque existem coisas, irmãos, que são essenciais, nós precisamos fazer. Mas nem todas as coisas são essenciais. Tem muitas coisas que nós podemos evitar. Eu estava meditando, eu quero trazer uma palavra aqui ainda, sobre quando Jesus disse que nós devemos primeiro buscar o reino dos céus. Prioridade. Existem coisas que são prioridades, e outras coisas não são prioridades.
A minha mãe me ensinou quando eu era criança, as primeiras lições de economia. Não sei os irmãos, a minha mãe me ensinou as primeiras lições de economia. E as primeiras lições que a minha mãe me ensinou de economia foram prioridades. Ela diz assim: Rafa, você vai trabalhar, primeiro, quando você tiver uma vida adulta, você vai trabalhar e aprende uma coisa: conta de água, conta de energia, aluguel. Nós pagávamos aluguel, nós pagávamos a prestação da casa. Ela falou: conta de água, conta de energia, prestação da casa e IPTU, primeiro lugar. Recebeu o salário? Paga isso. Não gasta com outra coisa, não. Se precisar cortar qualidade alimentar, corta. Corta Danone, corta bolacha, corta pão, mas paga essas contas. Porque nós não podemos, se deixar de pagar a prestação IPTU, nós vamos perder a casa. Se deixar de pagar a água, vamos cortar a nossa água. Minha mãe me ensinou isso. Prioridades. Hoje, as pessoas estão perdendo esse senso de prioridade. E acaba se envolvendo em tantas coisas que no final do mês, a pessoa vai ganhar 50 mil reais. E ela tem uma dívida de 100, 200 mil reais. Um dia eu estava na casa de um pastor, sentei no sofá dele, e ele disse que irmão, isso é um fato, eu estava em Sumaré, uns problemas conjugais, uns problemas financeiros, sentei no sofá da casa dele, e ele disse assim: qual é o seu problema, meu irmão? Ele me chamava de irmão. Eu disse: pastor, é o seguinte, eu estou tão endividado. Irmãos, pensa numa casa bonita. A casa do homem era enorme. Na garagem dele, isso foi em 2011, tinha uma Tucson. Era o carro do ano, né? Eu sentei, eu não fui lá para pedir dinheiro, eu fui lá porque ele me chamou para ir na casa dele, porque ele sentiu que eu estava um pouco aflito. Então ele falou: o que está acontecendo com você? Eu estou com muitos problemas financeiros. Ele disse: quanto que você está devendo, irmão? Eu falei: olha, fazendo uns cálculos aqui, eu acho que eu estou devendo R$1.500. Aí ele começou a rir. Falou: isso está te afligindo? Eu falei: tá, pastor, porque eu não gosto de dever para ninguém. Ele falou: rapaz, eu estou devendo até essa casa aqui. Eu falei: como assim, pastor? Ele falou: você está vendo que é carro na garagem? Eu comprei, mas não paguei ainda. Essa casa, se eu for pagar todas as minhas dívidas, eu tenho que vender essa casa para pagar. E eu, muito honesto, muito com minhas contas, eu disse: pastor, mas a minha esposa comprou uma coisa e o meu salário está dando para pagar. Eu falei: rapaz, você está devendo tão pouco, esse tão pouco está te afligindo. Irmãos, às vezes são coisas tão pequenas que nos afligem, porque nós esquecemos as prioridades. Não deixe os problemas pequenos trazerem um peso que está impedindo você de caminhar, de progredir, de produzir. Aleluia. Tem uma frase que eu carrego comigo, hoje eu vou finalizando a mensagem. Tem uma frase que eu carrego comigo de um amigo meu, quando nós éramos crianças, que ele dizia o seguinte para mim, preste atenção nessa frase, eu carrego ela comigo: Rafael, não faça da sua vida um rascunho, porque pode não dar tempo de passar ali. E o que é rascunho? Rascunho é quando você está na escola e o professor pede para você fazer um desenho, fazer uma redação, fazer alguma coisa. Ele dá uma folha e pedia para a gente escrever uma história. E a gente escrevia aquela história com papel, com lápis, né, num papel qualquer. E depois ele falava: agora você vai passar essa história a limpo e você vai me entregar. Então eu pegava aquele rascunho, passava a limpo e entregava o que era certo, aquilo que eu então receberia nota. Tem muita gente que é dessa forma, está vivendo uma vida cansado, afadigado, abatido, entristecido, desmotivado, porque está achando que a vida dele é um rascunho. Vai chegar um momento que as coisas vão mudar, vai chegar um momento que ele vai aproveitar, e às vezes ele passa a vida inteira fazendo um rascunho e não vai dar tempo dele aproveitar a vida de verdade, porque passa-se dias, passa-se anos, passa-se meses e ele não aproveita aquilo que Deus realmente deu para ele. Meu amado irmão, nós vivemos cada dia e Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Hoje é o dia oportuno para você ser feliz. Hoje é o dia oportuno para você viver uma vida de alegria. Hoje é o dia oportuno para você, aleluia, como disse Salomão, marido, goze os dias com a sua esposa no período, aleluia, da sua juventude. Hoje é o dia apropriado para você viver uma vida alegre, feliz, prazerosa. Meu amado irmão, não deixa nada te afligir, te angustiar, te perturbar, carregar um peso sobre as suas costas. Vai chegar em casa, vai deitar na
Aleluia. Vai aí, ele, Jesus é quem pode aliviar você. Esses dias eu fiz uma oração para a irmã na sede. Fiz uma oração para a irmã na sede, que ela dizia que não dormia há muito tempo. Fazia mais de meses que ela não dormia. Ela estava aflita. Chegou na igreja, sentou na lado da igreja perturbada, com ansiedade em cima. Oramos por ela. Ela foi para casa, deitou e dormiu. No próximo culto ela disse: pastor, eu procurei psiquiatra, eu procurei psicólogo, eu procurei psicanalista, eu pedi remédio, eu não consigo dormir. O Senhor orou e Deus aliviou a minha alma. Não fui eu, irmãos, foi Jesus. Jesus quer aliviar você. Se coloque de pé neste momento. Jesus, vinde a mim, a Ele. Está cansado? Deixa Ele cuidar de você. Coloque os seus problemas. Tinha um corinho antigo, nós não éramos o cantor um corinho aqui. Tinha um corinho antigo que cantava assim: olha, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Irmãos, confia, Jesus está me abençoando. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos neste momento. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Aleluia. Senhor Deus. Senhor Jesus. O Senhor é o único que pode aliviar. Nos aliviar do fardo, do peso que nós carregamos. Senhor Jesus, quantos estão aqui nessa noite e carregam sobre si responsabilidades no trabalho, responsabilidades familiares, responsabilidades da igreja. Quantas pessoas estão aqui e estão carregando sobre os mágoas, tristezas, angústias. Quantos estão aqui e estão carregando, ó Deus, a responsabilidade de pagar, de realizar, de fazer. Isso tudo está causando tanta opressão, Senhor Deus, que está tirando dele, dela, o motivo de ser feliz, de sorrir, de se alegrar. Senhor Jesus, o Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Senhor Jesus, eu acredito que nesta noite o Senhor pode, Senhor Deus, aliviar esta pessoa. Aliviar essa pessoa, Senhor, desse cansaço físico, desse cansaço emocional e desse cansaço espiritual. Senhor Jesus, o Senhor pode aliviar essa pessoa desse fardo, Senhor Deus, que está sobre os ombros dessa pessoa a ponto de impedi-la, Senhor Deus, aleluia, de caminhar livremente. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor Deus, venha curar esta pessoa desta ansiedade, venha curar esta pessoa, Senhor Deus, desta aflição da alma, venha curar esta pessoa, Senhor Deus, desta angústia. Meu Deus, enquanto nós estamos orando, eu estou, aleluia, crendo que o Senhor está trabalhando. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus, que não estão dormindo direito diante, ó Deus, das responsabilidades, das questões, ó Deus, pessoais, familiares e conjugais. O estresse, Senhor Jesus, está tão grande sobre a vida dele. Senhor Deus, o estado emocional de cansaço é tão grande. Mas nessa noite, Senhor Jesus, o fardo vai sair, o fardo vai ser arrancado, Senhor. O cansaço vai desaparecer em nome do Senhor Jesus. Essa aflição na alma, essa perturbação do espírito, essa angústia que tem tirado o sono dessa pessoa vai desaparecer agora em nome do Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, eu lhe peço com as suas mãos poderosas, coloque as suas mãos na alma desse homem, coloque as suas mãos na alma dessa mulher e comece a drenar e a tirar lá de dentro tudo aquilo que está perturbando, tudo aquilo que está afligindo, tudo aquilo que está angustiando, tudo aquilo que está impedindo esta pessoa de ser feliz. Senhor Jesus, o Senhor é poderoso, aleluia, para fazer isso. E eu lhe peço nessa noite, vai arrancando esse fardo, vai arrancando esse peso, vai arrancando o cansaço emocional, vai arrancando o cansaço espiritual. Senhor Jesus, essa noite é noite de milagre, essa noite é noite de aliviar essa alma, essa noite, Senhor Jesus, o Senhor pode realmente restaurar as forças físicas, emocionais e espirituais dessa pessoa. Nessa noite
do Senhor Jesus, o Senhor pode, aleluia, dar a essa pessoa, aleluia, o desejo, o prazer, a alegria e a expectativa de coisas melhores e maiores. Então nessa noite, Senhor Jesus, vai tocando nesse homem agora, vai tocando nessa mulher agora, vai tocando nesse crente agora, vai tocando nessa pessoa agora, aleluia, em nome do Senhor, e ele, Senhor. O diabo está tentando causar perturbação e aflição. O diabo está tentando trazer contento. Mas em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa legião de demônios que veio sobre a vida desse homem, dessa mulher. Eu anulo agora todos os dardos inflamados que foram lançados pelo inferno contra a vida dessa pessoa e que está afetando a vida, está afetando a saúde física, a saúde emocional e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, todo esse mal, em nome do Senhor Jesus, sai, e em nome do Senhor, receba alívio agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.